Passei! A Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso! Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro notável com Eunice Espínola. Hoje eu vou pedir a Jorge para que foque em mim, imitando algum programa de televisão, mas eu quero citar que falar de Eunice. Me perguntaram por que eu comemoro tanto. Comemoro a vida, comemoro aniversários, comemoro sem fazer festa, eu vivo na minha festa particular. Comemorar ou festejar. Comemorar é lembrar juntos, ou seja, a união de pessoas para relembrar fatos passados. E para festejar nós vamos louvar, vamos aplaudir, não é isso, doutor Martinez? Com certeza. E se a amizade é um relacionamento que envolve conhecimento mútuo, afeição, além da lealdade, o programa de hoje vai ser um programa voltado a esse comemorar, a esta amizade que nasceu de uma forma muito bonita, muito simples, despretensiosa, eu chego a dizer. Quero primeiro agradecer a presença dos nossos convidados que estão aqui presentes, Realina Elias, nosso poeta, Dr. Carlos Henrique Martinez, o nosso advogado. Muito obrigado. Ricardo Serravalle, o nosso atleta da superação, que vamos falar sobre o trabalho dele também. Doutora Sandra Cabral e doutor Benedito Cabral, agradeço muito a presença de vocês, enobrecendo o nosso programa. E a nossa entrevistada de hoje, que é a nossa Rita Brandão, que eu gostaria de falar dela um pouquinho, mas antes de falar de Rita, eu queria dizer a vocês o motivo pela presença hoje do Dr. Carlos Henrique Martinez, de Ricardo Serravalle, do nosso nobre Realino Elias, e dos nossos amigos advogados. Hoje é um dia de comemoração. Rita é uma boleira consagrada, baiana, e ela veio representar esse bolo que eu gostaria de oferecer na noite de hoje aos nossos amigos Anita Guedes e Jorge Guedes, que aniversariaram no mês passado, no dia 23 e no dia 25, e que nós temos a gratidão de reconhecer a hospedagem, a essa casa que vocês nos acolhem com tanto carinho, fazendo os nossos programas. Martinez tem um programa dele, que é o programa, vamos aqui, Núcleo Transdisciplinar de Direito e Psicologia. Perfeito. Que acontece na quinta-feira às 21 horas, não é isso? Na quarta-feira? Às 22 horas. Oh, meu Deus do céu. Excepcionalmente, devido à audiência ter muito grande, nós fizemos um programa na quinta às 21 horas, atendendo a pedidos dos nossos telespectadores. Às quarta-feiras, às 22 horas. Se você me permitir, Eunice, eu gostaria de me coadunar com suas palavras, com referência a nossos queridos, a nossa querida produtora, a Anita Guedes e ao Jorge Guedes. Foram aniversariantes no mês de março, não é isso? Isto. Eu quero parabenizá-los aqui. Iríamos até cantar um parabéns. Parabéns para vocês, sucesso. Que Deus possa proporcionar muita saúde e muita paz a vocês, que são pessoas que procuram levar informação qualificada à nossa sociedade. Formação educacional, artística, cultural. Parabéns, Jorge, parabéns, Anita. São o meu desejo comparar com vocês. Gostaria que Elias também desse uma palavra. Com certeza, nada acontece por acaso. Esses nossos amigos arianos
Princesa do Fogo, Príncipe do Fogo, Príncipe do Fogo, Príncipe do Fogo, Princesa do Ar, Príncipe do Fogo. Não, chegou agora, desconheço o elemento. A qualificação elementar, desculpe a colocação, mas nada acontece por acaso. E nós tivemos a honra de encontrar esses dois, casal do fogo, e enfrentamos toda essa questão de mídia. E hoje, graças a Deus, está ótimo. E esquecemos o aniversário dele. Agora estamos fazendo essa justificativa, viu? Namastê. Ricardo Serravalli, o nosso atleta da superação, que está com o desafio Anado Salvador e Morro de São Paulo, que também faz parte da casa e que gostaria também de expressar o carinho dele para com vocês. Com certeza, Eunice. É realmente um casal muito querido, né? Isso. São profissionais extremamente competentes no que fazem. Sim. São empreendedores, né? A gente sabe que você trabalhar com a mídia hoje é muito complicado. A gente tem grandes empresas, né, que hoje ocupam espaço na mídia, e você conseguir ter o seu espaço paralelo e ter a audiência que hoje o Portal Jorge Guedes tem é realmente um feito fantástico. Então, eu que tenho que agradecer a eles, né, pelo espaço que vocês vêm me cedendo, né, a você, Nós todos Eunice, agradecemos, né? Ao Sexta do Esporte, a todos os programas que estão vinculados ao Portal Jorge Guedes. Sim, sim. O Jorge e a Anitta tiveram com a gente, fizeram uma cobertura exclusiva do nosso treino para o desafio, quando eu fiz Mar Grande Salvador, ida e volta, né? O Jorge foi no barco com a gente, o Átila também, com o programa dele, fez a cobertura exclusiva, né? E que teve uma reverberação imensa, né, em todo o país. Foi realmente, assim, incrível o trabalho que eles fazem, e eu só tenho a agradecer e a parabenizar pelo trabalho de vocês. São dedicados, fazem com amor. Tem também Átila Torres, né, do programa Sexta do Esporte, que não pôde estar presente, mas que mandou um abraço ao casal. E José Augusto Maciel, que também não pôde estar presente e que também mandou esse forte abraço para que vocês tenham vida longa ao casal, vida longa ao portal, e que nós possamos permanecer esta família unida do Portal Jorge Guedes. E também tem o caso do Valfredo e da Glória também, que está sempre conosco na mesma luta, nos mesmos objetivos. Que não puderam estar presentes também hoje, que mandaram um abraço a vocês. Isso aí era uma surpresa que íamos fazer para vocês, e que está sendo uma surpresa, né, Anitta? Não podia deixar de acontecer. Só que a Anitta dá para passar para frente da câmera. Jorge, Jorge, paralisa a câmera e venha para cá mostrar o rostinho de vocês. Olha, casal tímido. Eu também sou tímida, Jorge. E Rita, né? Então vamos lá, vamos partir para Rita Brandão, né, que é uma profissional na área de gastronomia, que faz bolos belíssimos. Vou ler um pouquinho sobre Rita e aí vamos começar o nosso bate-papo. Tá? Após atuar como professora e ingressar em diversas áreas empresariais, a artista, que sempre teve como hobby utilizar o dom das mãos, fazendo biscuits e demais mimos, passou a produzir desenhos criativos de bolos que contam histórias e trazem originalidade com um toque reverente. Após o desejo de estar mais próxima dos filhos e de ter uma independência mais prazerosa, a partir de então, a querida pelos principais figuras públicas soteropolitana adquiriu reconhecimento constante, com convites para entrevistas em programa, televisão, jornal, blogs e revistas, e agora no nosso portal Jorge Guedes, Rita Brandão. Com todo prazer. Eu agradeço, você estava aqui agradecendo, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de vir falar do meu trabalho e representar, assim, o sucesso e o destaque de milhares de mulheres no campo dos negócios, né? Que antigamente a gente tinha aquela coisa muito dentro de casa. Hoje você pode trabalhar em casa e ao mesmo tempo se tornar independente, sem mostrar o seu valor, né? Acabou aquela coisa da dona de casa. E né? permanecer elegante, né, Rita? Bonita, charmosa, elegante. Eu fui para um curso no Rio de Janeiro,
E esse curso foi um curso internacional. E quem administrava esse curso, na verdade, era um homem, era um cake design. E ele falou para mim assim: você é o paradigma da quebra da boleira brasileira. Eu falei, como assim? Ele falou, porque quando a gente fala boleira, é porque faz bolos, né? Nós, na verdade, assim, bolo, uma dona de casa faz um bolo gostoso, imaginava que você jogasse futebol. E qual a diferença de uma boleira para uma cake design? A boleira, ela faz bolos de carimã, de aipim, chocolate, bolos gostosos. Para você decorar um bolo, você tem que desenhar o bolo. Então, você se torna uma cake design, você desenhar em bolos. É que chique, tá Essa é a diferença, entendeu? Eu normalmente costumo dizer que eu sou uma cake design, que eu sou uma arquiteta de sonhos. Porque é muita responsabilidade você... Aquele momento, aquela pessoa, aquele cliente me entrega o sonho dele em minhas mãos. É verdade. Então, eu vou ter que trabalhar a emoção dele o tempo inteiro, principalmente na entrega. Ali eu estou esculpindo tudo que ele sonhou. Entendeu? Seja infantil, seja casamento, seja batizado, o que for. É um momento único e é um momento do prazer. Então, assim, eu digo, eu sou arquiteta de sonhos. Eu conheço seu trabalho tem anos, né, Rita? Rita, eu encomendei com Rita uns mini bolos. Mini bolinhos. Que foi para o aniversário de Pinguim. Você se lembra? Verdade, lembro. Né? Os mini bolos ficaram lindos. Eu falei, o mini bolo... Na santa ignorância, né? A gente olha e fala, vai ser aquele negocinho, pô, botou uma cobertura, mas veio, parecia um bolo de noiva, um mini bolo pequenininhos e coisa mais linda do mundo. Aí passaram-se os anos, eu acompanhando o trabalho de Rita, tá? Quando eu olho no camarote de Marta Góes, está um bolo imenso, feito com livros pendurados. Rita, eu fiquei assim, gente, que é isso? Desenho dos bolos. É o desenho dos bolos. Então, Rita tem um trabalho fantástico. Se vocês puderem ver, entra na sua página. No Face, Instagram, Criações Rita Brandão, Face Rita Brandão, design de bolos. E tem tudo lá. Essa questão que a gente estava falando, da quebra do paradigma, que a gente antigamente tinha a ideia do seguinte, a boleira é aquela senhora, não tinha parecendo as senhoras, nossa, eu aprendi com minha avó, né? Sim. Mas é aquela senhora e que está em casa, né? Que vai te atender, que vai... Né? Então, quando a pessoa me ligava que eu atendia a porta, eu falava, Rita Brandão, por favor. Aí eu falava, pois não. Aí tal pessoa, né? Rita, você é Rita Brandão? Bolo. Você faz bolo? Ou seja, né? Uma mulher que se arruma, porque não precisa você estar exercendo qualquer profissão, fazendo doce, pãezinhos, o que for, para você se cuidar, para você se arrumar. Porque a autoestima também conta, entendeu? Muito. Né? Você tem que estar no mundo dos negócios e eu atendo cliente no meu ateliê, eu atendo cliente fora do meu ateliê, eu vou em lugares de evento para estudar a localização do bolo, tudo isso. Então você também tem que ter uma apresentação, lógico, entendeu? Aí ele falou isso, e depois disso no curso tinha um monte de mulheres belíssimas e tudo cake design, né? Eu falei, eu não sou bem quebra, olha aí, a quebra somos todos nós. É que as mulheres hoje, elas também estão buscando a sua valorização, não só profissional, como pessoal, né? De estar sendo reconhecida, é aquela coisa, a imagem que a gente tinha da avó, né? Como era a avó antigamente, fazendo crochê e tal. Hoje eu sentadinha fazendo tricô, lendo o livrinho, óculosinho na ponta do nariz. E a profissionalização mesmo, né? Exato. Antes você tinha aquela coisa mais, né, digamos, amadora, aquela coisa de mãe para filha e tal. E hoje em dia a mulher ocupando o seu espaço, existe realmente essa demanda de mercado, a pessoa realmente se profissionaliza em todos os sentidos, né? E você que é atleta, você também sabe disso. A mudança dos tempos foram mudando tudo. Exato. Então, uma mulher hoje de 50, se você colocar uma foto de uma mulher de 50 antigamente com uma mulher de 50, eu tenho 45 anos. Né? Se colocar a foto de minha mãe 45 anos e a minha, é como se fosse a minha avó. Entendeu? Porque muda a alimentação. Né? Hoje nós temos todo um processo de vitaminas, de tudo. É um mundo, a globalização. Então as pessoas vão ficando mais jovens. Com certeza. E, além disso, de mais jovem, fator trabalho. Se você se sente útil, se você produz, você vive. Exatamente. Você não entra na inércia. Então, como você vive, você produz, você está viva.
ou vivo, né? Estou falando como humano, não estou falando nem homem e mulher. Então, isso é muito interessante, essa grande mudança. O que eu digo hoje para qualquer setor, qualquer profissional. Antigamente a gente tinha um monopólio, você tinha um advogado, você tinha 3 advogados bons, né? Que a gente conhecia 4 advogados bons em qualquer estado do Brasil. Hoje você tem um universo. Então, você não pode ser bom, você tem que ser ótimo. Para você ganhar o destaque e o sucesso, você tem que ser ótimo. Atingir a excelência, duas coisas, né? Exatamente, 2 coisas que porque a concorrência é imensa. Então, 2 coisas que eu, no mundo dos negócios que eu observo e sempre luto por isso, profissionalismo e qualidade. Né? São 2 fatores hoje que, no mundo inteiro, porque assim, você ser é fácil, você manter é difícil. Com certeza. Entendeu? Você chegar lá, né? Você venceu. É fácil. Você chegou. foi, né? E aí? Você é. Mas é isso. Mantenha-se isso. Como? Aí você tem até que porque, ter. assim, eu tenho um exemplo em casa, né? Minha irmã, ela mexe muito bem também, né? Com cozinha, com bolo. Sim. E aí ela chegou a um ponto de dizer assim, não, eu quero viver disso. Só Sim. que é diferente. Uma coisa é quando você faz para um pai, para um irmão, para um amigo, e você faz de vez em quando. Outra coisa é quando aquilo vira seu modo de subsistência, que você tem a obrigação de fazer aquilo. E fazer né? bem feito. E fazer bem feito, né? aí vem as cobranças e tal. Então realmente não é para qualquer um. Né? É um dom realmente e a pessoa tem que prender em cima daquilo, né? Um dom, mas também tem muito querer. Tudo na vida é querer, né? Se você quer de verdade... Eu tenho um filho de 12 anos que ele fala, minha mãe, não vou ser jogador não, porque todo mundo fica falando pra mim que eu não jogo bem, que eu não passo a bola. Eu falei, você quer ser jogador? É o que eu mais quero, então você vai ser. Porque você quer. Então, o querer, na verdade, na vida, é um caminhão sem freio descendo a ladeira. Não é? É verdade. Eu quero. Então, a força está dentro de você. Emane para fora. Não importa, lógico que você vai pagar um preço. Pode ser alto ou não. Mas você quis. Então, você tem que ir. Você é um atleta, você sabe disso. E Ricardo é um exemplo disso. Pois é. Ele não é um atleta, ele sabe que ele é um exemplo. Ricardo. Que ele é o atleta da superação. A história de Ricardo mostra muito bem o que é chegar, o que é querer chegar e chegar, né? Olha, eu quando comecei, e na verdade 3 anos antes, eu já estava fazendo bolos, mas não assim enormes, né, esculpidos e com tantos detalhes, contando uma história mesmo, né, um detalhe daquele momento ali no bolo. E há 3 anos antes, eu faço bolo há 14 anos. E teve uma feira aqui em Salvador, que eu estava me lançando como boleira. A gente até chamava na época de boleira. Design de bolos veio com pouco tempo, né? E eu estava me lançando, então eu coloquei um stand. E nesse momento que eu coloquei o stand, eu falei, agora eu vou, né? Porque eu estou investindo em mim e eu vou. E meu filho nasceu, tinha 3 meses, ele teve uma bronquiolite. E no primeiro dia de feira, ele foi para a semi-UTI. Ele foi para a UTI, no outro dia foi que ele foi para a semi-UTI. E a gente tinha fechado com o saudoso de Paula, sim, né, a gravação. Sim. E Eunice chegou lá, eu contei a Eunice o que estava acontecendo, e ela chegou com a medalhinha de Santo Expedito, que eu não esqueço e guardo ela até hoje com muito carinho. E ela falou, reze e ore, porque vai ficar tudo bem com seu menino. E eu tinha que ir para o stand, montar stand, tinha que ir para o stand e ir para lá para ficar com ele e mamar. E aí voltava, e voltava, e voltava. Bom, superei. 2 anos depois, né, eu estava crescendo muito, tipo assim, né, no meu trabalho, muito sucesso, e eu me senti necessidade de me tornar mais técnica. Porque eu tinha o dom, eu tinha um amor, mas eu não tinha muita técnica. Eu precisava de material e aqui a gente não tinha. Então eu fui para Boloarte. E aí assim, imagine, marido falando que Rio de Janeiro, eu ia passar pela linha vermelha, eu ia receber um tiro, que eu tinha os filhos, maior que apoio do marido, drama, né? De noite no meu ouvido, aquela fazer essas pressão coisas emocional. E eu falava, eu vou, eu quero, eu vou. E os filhos vão ficar com quem? Nananana. E eu fui na internet, comprei a passagem, e pode falar o que quiser, mas eu vou, eu quero. Entendeu? E aí fui. E lá eu digo assim a você, eu realmente voltei uma profissional. Porque eu já tinha tudo antes, menos a técnica.
E aí, com a técnica, aliado, né, ao dom, aliado ao profissionalismo, né, que você tem. Porque profissionalismo é o quê? É você estar no seu sistema de trabalho dentro daquele profissional que você é, né, do horário, de cumprir com suas tarefas, de cumprir com sua data, né, de entregar o que foi pedido, ou de fazer o que foi pedido. E aí eu fui embora. Então, assim, tudo porque eu quis. Em algum momento deu um frio na barriga quando você citou assim, o marido dizendo que ia tomar um tiro, que não ia dar certo, que você não... E os filhos iam ficar com o quê? Deu um frio na barriga? Deu vontade de desistir? Ou você jogou tudo pra cima? Primeiro, assim, que eu sou gêmea de homem. Meu irmão não nasceu e a força veio pra mim. Pronto. Então, já vi que eu não tenho medo de nada. Energeticamente, eu sou um homem. Fisicamente, eu sou uma mulher. Sim, entendeu? que fantástico. Então, não tenho medo. Segundo, que minha mãe faleceu cedo. E meu pai faleceu cedo também. Minha mãe faleceu com 45 anos. 2 anos depois, meu pai faleceu. Nossa. Então, são 4 irmãos homens. E eu sou a única mulher e eu sou o único homem da família. Então, não vou temer nada, vou temer o quê? Não tenho que temer mesmo. Porque todos eles são guerreira. as meninas, entendeu? Olha, não me matem não. As meninas que eu falo assim, recorrem a mim, eu tenho que resolver as coisas, tem medos, entendeu? Conselho. Então, eu sou o pai e a mãe, mas eu sou o homem. Entendeu? Então... Mas isso, porque você citou uma frase que eu achei super interessante, que eu tinha ouvido Silvio Santos numa palestra, numa das poucas palestras que ele faz, ele falando com a equipe dele, na realidade, ele dizendo assim, quando você acreditar no seu trabalho, você não escute mulher, não escute filho, não escute parente nenhum. O que disserem para você, não vai dar certo, não vá, desista, não escute. Vá e faça. Acredite em você. Certeza. Né? E você vê uma coisa que funcionou com ele, né? E que você acaba de nos revelar que também funcionou com você. A casa vai cair se você não estiver, então, meu filho, saia da casa porque eu estou indo, né? E em frente acreditar no seu trabalho. Isto é muito importante de ser passado, né, para o público, para que as pessoas tenham esse conhecimento, para todos nós, para a gente poder acreditar mais no nosso trabalho também, né, apesar de estarmos aqui rodeados de profissionais que tão competentes quanto, tão fortes quanto, né, que chegaram a esse ápice que estão, né, não foi tropeçando em pedra ou deixando que alguma pedra impedisse de prosseguir, né? E muito bonito isso da sua parte. Mas a Rita Brandão, certo? Quando, antes de ser boleira, ela foi professora de história. Amava meus alunos. Sim. Amo ensinar. Lecionei durante quase 10 anos. Sim. Um prazer imenso. Mas tive minha filha ainda lecionando, mas depois do meu primeiro casamento, fui para o meu segundo casamento, separei, e aí tive meu segundo filho. E aí eu já não tinha minha mãe, não tenho irmã, como eu te falei, tenho irmão, Só né? Irmãos. Homem é difícil olhar filho. E aí eu falei, como é que eu vou fazer? Então ficava na mão das profissionais que são as babás, né? Hoje sim, hoje não, hoje vai dar, hoje não vai dar. E começou a prejudicar o meu lado profissional, porque eu, né, comecei a faltar aula, filho fica doente, aquela coisa toda. E aí eu senti a necessidade realmente de parar. E aí parei de ensinar e falei, e agora? E agora? Foi contar histórias. Isso, foi aí que eu continuei fazendo minha parte toda manual, eu já trabalhava com isso, mas aí eu queria algo maior, eu queria algo para me profissionalizar, eu queria algo que realmente eu pudesse ser independente, entendeu? Sim, sim. E aí, foi aí minha história, eu iniciei com os bolos por isso. Por exemplo, qualquer carro-chefe de uma design de bolos são os casamentos. Sim. Né? Porque a gente tem sempre infantil, a gente tem 15 anos, a gente tem batizado. Hoje nasce o filho, você faz bolo na maternidade, na sala de espera. Fantástico. Até separação tem bolo. Hoje... Oh, que maravilha.
Não vamos fazer bolo. Hoje tem certo? bolo para tudo. Hoje é celebrar. Hoje tem o celebrar para tudo. Ah, pronto. Eu vou então mudar o termo que eu estava usando. Porque Eunice é comemoração, Eunice é celebração. Né? E nós vamos mostrar isso. Mas você passou de professora de história para uma designer de história, né? Sim, ou verdade. Um arquiteta de sonhos que continua contando as suas histórias através de bolos que, por sinal, não são só bonitos, mas são deliciosos, viu, gente? Eu já tive... Mas é o que eu te falo da qualidade, né? Eu ia falar isso, que ela era professora de história e agora está trabalhando como designer contando histórias de alguma forma, contando histórias, ouvindo as histórias para poder compor o design. Com certeza. Ela fez o bolo de Urã. Fiz, o Urã foi ontem. Aquelas imagens todas, tudo aquilo era bolo. Porque assim, olha bem. Quando você vai... Márcio Vitor, todo ano eu faço o bolo dele, de Márcio Vitor. Eu faço um bolo dessa turma toda, viu? Sim. Mas assim, aí, o que é que Márcio Vitor sempre pede? Você faça o meu bolo conforme o meu momento. Entendeu? Então, o momento dele, lepo-lepo. Né? Aí vamos estudar o lepo-lepo para fazer o bolo. O momento dele, que antes do lepo-lepo, que foi o segundo bolo, coletâneas de CDs com ele, todo esculpido, foi lindo esse bolo. Então, você vai trabalhar. Urã, ele teve um tempo. O primeiro Urã é um fotógrafo, você sabe. Sim. Só que agora ele está deixando um pouco essa parte de fotografias e ele está entrando na parte de jornalística, uma assessoria. Então, os 4 bolos que eu fiz de Urã foi tudo voltado para a parte de máquinas mesmo, né? Que foi uma mala quando ele fez a exposição dele em Londres. A outra foi uma máquina mesmo com busto, que ele só vivia com a máquina aqui nos eventos. Sim. E aí sempre era uma cor. Então ele deixou agora a cor e ele falou, agora vamos fazer tema, porque agora eu não sou mais um fotógrafo, né? Eu me destaquei, mas agora cresci, já estou mudando. Ele tem um programa na Transamérica. Correto. Né? E aí ele falou, o tema é hippie. Aí vamos estudar o movimento hippie, como ele falou, né? A história. E aí vamos fazer o bolo. Então eu coloquei tudo que o hippie tem no bolo e ficou lindíssimo. Ficou, eu vi as fotos, ficaram belíssimos mesmo. Um monte de gente compartilhando. Parabéns, porque é um trabalho fantástico. Bem, vamos falar um pouquinho com o Martinez. Martinez, eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu programa que vai ao ar, né? Que na realidade foi ao ar na quarta-feira. A gente está gravando na quarta-feira, então ele vai ao ar hoje. Mas quando a gente estiver no ar, né, Anitta? Olha que confusão. Mas aí, falar um pouquinho do seu programa para o nosso público. Perfeito. Porque hoje é dia da gente assistir, mas na próxima semana as pessoas saberem, né, do seu programa, como foi, e convidar a assisti-los mais ainda. Perfeito. Nosso programa é o Núcleo Transdisciplinar de Direito e Psicologia. É um núcleo acadêmico e científico que visa buscar entendimentos dentro da psicologia para as questões jurídicas, para as questões do direito. Trabalhamos com alienação parental, que é um problema sério que a gente já discutiu aqui no programa com você, Eunice. Trabalhamos com a questão de presos inocentes. Nós temos, inclusive, no programa de quarta-feira, hoje, que vai ao ar às 22 horas, um caso de uma mãe, Daniela Toledo, em São Paulo, no Brasil, que ficou presa, acusada de ter matado a filha. Nossa. Passou verdadeiramente uma tortura na cadeia e foi constatado que ela era inocente. Nossa, e toda a mídia acusando, todo mundo acusando, ninguém acreditando na versão dela. Eu não vou mais contar porque vai estar hoje no programa Jorge Guedes, portal jorgeguedes.com. Às 22 horas, os senhores poderão assistir o Núcleo Transdisciplinar de Direito e Psicologia. E outros aspectos também que nós estudamos no portal Jorge Guedes, como o copiloto, a questão da depressão, já que eu tenho também a formação em bacharel em psicologia, não é? Então, eu tenho as 2 formações de Direito e Psicologia. E o copiloto que cometeu suicídio. Nós estudamos a questão da depressão, da teoria do desamparo aprendido, de Seligman, e todo o processo depressivo que leva as pessoas a isso. Dentro disso, nós estudamos também o assédio moral, o assédio sexual nas organizações, nas empresas, que é muito importante, né? Já que isso é um tema que
as próprias empresas, os diretores, os gerentes, enfim, pessoas de nível não querem que isso ocorra. E nós, no programa também, de hoje, quarta-feira, 22 horas, se a senhora não puder assistir, poderá ver depois os programas que ficam gravados nos vídeos, na seção de vídeos do portal Jorge Guedes. Nós temos um caso de um rapaz, a gente preferiu não dar o nome ainda, né? É um rapaz jovem que está preso, vai fazer 1 ano, certo? E no nosso entendimento, de forma cabal, não existem provas nenhuma contra esse rapaz. Nós estamos falando de uma pessoa inocente, presa, que não existe provas nenhuma. Nós estamos com recursos, agora vamos a Brasília, com recurso no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Apenas um declarante descreve o rapaz de forma totalmente distorcida. O biotipo é diferente, a cor da camisa, a vítima, todo mundo sabe que a vítima não é uma testemunha compromissada. A testemunha compromissada é a testemunha que vê um crime e está isenta, imparcial, e ela pode descrever. O declarante, vítima, tem interesse, né? É parte. O direito romano já dizia que o declarante é parte. Então ele não é uma testemunha compromissada. A testemunha compromissada, se mentir em juízo, passa a responder pelo crime do falso testemunho. O declarante não. Ele está isento de qualquer compromisso de dizer a verdade. Esse rapaz, infelizmente, movido pela emoção, que é realmente vítima de um ataque surpresa, que foi 1h da manhã, ocorreu o fato. Sim. Ele descreve o nosso paciente, porque em direito é paciente também, porque paciente vem do termo de passivo, de não poder agir. Daí precisa do advogado, que é o médico praticamente dele. Então o que acontece? Esse rapaz, ele reconhece o nosso paciente, o réu, e de forma totalmente equivocada. O biotipo diferente, um rapaz, descreve como um rapaz alto e magro. O nosso constituinte, o paciente réu, ele é estatura mediana e gordinho. Camisa preta, quando na realidade as câmeras mostram camisa verde claro. Nós vamos continuar com esse trabalho na mídia, porque é preciso descobrir a verdade desse caso. E outras distorções. 1h da manhã, uma pessoa pode reconhecer uma pessoa com clareza, e aí nós vamos para Gestalt terapia. Atacada pela emoção, né? Com certeza, a emoção e mais. E a gente não quer aqui tripudiar a dor das vítimas, né? Sim, eu acho que uma defesa elegante, uma defesa ética, uma advocacia bonita, ela não faz isso. Não, então, tem que ter o respeito. Né? A vítima é vítima, sofreu. Exatamente. E eu sempre me coadunei, sempre estive ao lado da dor das vítimas, não é? Mas na realidade, buscar o criminoso, com né, certeza, verdadeiro, com certeza. Não condenar um inocente. Com certeza, né? absoluta. E fazer justiça, né? Mas nesse caso específico, era uma festinha, eles estavam bebendo de 10 horas até 1h da manhã. Todos jovens estavam bebendo de 10 a 1h da manhã. O efeito do álcool, a substância psicoativa, ela realmente distorce completamente a visão do mundo, da realidade. Eu não estou acostumado a beber, e de 10 horas da noite até 1h da manhã, eu estaria vendo aqui 3 Eunices. 3 Eunices, né? 4 Serra Vale, né? Rita estaria vendo umas 4 aí já. Nossa. E quem sabe até um extraterrestre. Eu brinco assim pra, né? Pronto, um extraterrestre chegou para fazer isso. Então, o caso de repercussão midiática, no outro dia aparece o jornal, o retrato do rapaz na mídia. Sim. O que realmente faz um pré-julgamento, evidentemente que a vítima fica emocionada achando que é aquele, passa a ver aquela pessoa. E para finalizar, para que você possa entender melhor, na Gestalt, né, que é uma linha terapêutica muito importante da psicologia existencialista, humanista, nós temos que, quando alguém coloca um cano de um revólver na sua frente, a primeira coisa que você vê é a figura do cano do revólver. A concentração total no cano do revólver, pelo susto, pela emoção. E pelo cano pode produzir um tiro contra você. E a figura, em Gestalt terapia, é o que você vê com maior nitidez, com maior clareza. E o fundo é o que você vê de forma passante, de forma superficial. Eu olho para você, vejo você a figura. Sim. E no fundo nós temos aí as plantas, etc, etc. Não é? Então, na realidade, a figura que uma vítima de um assalto vê é o cano da arma. É o que pode lhe
causar uma lesão. O resto é en passant. Então, somente este declarante poderá condenar este rapaz? Eu acho que não. E muito menos levá-lo a júri popular, já que o direito constitucional disse no crimes dolosos contra a vida, nós temos o júri popular de 7 juízes leigos, que estarão emocionados, que estarão pressionados, porque a mídia, eu tenho muito respeito pela mídia, eu fiz até o curso técnico de radialista, né? Não fiz jornalismo, mas fiz o de radialista, que hoje se equiparou, e eu tenho o número na DRT como radialista. Então eu quero dizer que a mídia, posso chamar de colegas, né? A mídia, ela tem partes muito boas. É importante a mídia e sua liberdade de expressão, mas é importante, eu estava ouvindo o Camarote no Globo News, né? No Globo News, o Camarote é um jornalista muito bom, o Alexandre Garcia também da Globo, o Alexandre Ponderado, são jornalistas qualificados, e ele dizendo que é preciso sempre que a gente possa buscar informação, né? E aí o Jorge Guedes está de parabéns, uma informação educacional, uma informação construtiva, uma informação séria, porque nós somos formadores de opinião. Então é importante que você ouça o outro lado antes de fazer esse pré-julgamento. E nós tivemos a escola base em São Paulo, dos japoneses. Vocês podem colocar na internet escola base, que nós vamos fazer uma matéria sobre isso, em que os japoneses foram acusados de estar molestando crianças sexualmente. Foi depredada a escola acabou, tiraram todos as crianças, os outros pais, e foi provado que eles eram inocentes. A criança não mente, psicologicamente não mente, mas fantasia muito. Então é preciso muita cautela nisso aí, entendeu? Então nós temos que ter cautela quando a gente aponta o dedo para acusar. Eu compreendo que a acusação é necessária, porque a sociedade está muito... o povo sedento por punição, sedento por justiça, nós estamos vivendo um clima de violência. Mas é preciso cautela, principalmente para o encarceramento no regime fechado antes do julgamento. É o que está acontecendo com esse rapaz. Eu não tenho medo de falar, não tenho nenhuma preocupação, cheguei aqui sem nada, vou voltar sem nada. Aqui para mim a terra é uma passagem, então eu falo dessa forma educada, já recebi alguns e-mails desaforados. Eu sou muito educado, mas retribuo na mesma proporção. Então caso haja isso, eu retribuo no mesmo nível. Se o nível for baixar o nível, eu também sei baixar o nível. Se for elevar, eu também elevo. Mas com certeza absoluta... Se alguém está me ouvindo, sabe do caso que eu estou falando e estou respeitando por demais um pai, uma mãe, cujo filho sofre, vem a falecer por uma questão de violência, algo absurdo, né? Um jovem, né? Outro jovem pode estar prejudicado, também algo absurdo, mas nós temos uma terceira família, que tem um rapaz preso, e eu afirmo 100%, 200%, 300%, este rapaz é inocente. Nós vamos provar a inocência dele, com certeza a verdade vai aparecer, e esse terceiro que cometeu esse crime precisa ser punido, com certeza absoluta. É isso que eu falo sempre. E vou finalizar aqui também com a questão que eu falo em todo o programa. O Jorge Guedes já está cansado de ouvir isso, meus telespectadores também. Eu também estou combatendo o assédio moral nas empresas, o assédio sexual. Nós temos uma empresa... E é necessário, né? Uma empresa que já falamos num programa anterior, com referência à empresa de varejo, em que o diretor me chamou. Tem varejo no interior, Rita. Meu querido Serra Vale, doutora Sandra, doutor Benedito, meu querido aqui, amigo e irmão. O que acontece? Tem empresa no interior que o diretor diz: Martinez, eu quero uma pesquisa do clima organizacional, pesquisa e diagnóstico do clima organizacional. É um trabalho psicológico que também envolve a advocacia preventiva. Correto. Porque a empresa toma um prejuízo, 50 mil por um dano moral, 50 mil por um dano sexual. O diretor da empresa não quer o assédio sexual, mas no interior, numa loja de varejo, se contrata um gerente e esse gerente assedia aquelas moças sem o conhecimento do diretor. Qual o interesse que tem uma empresa de varejo de grande porte de ter um relacionamento de assédio para uma moça que vai trabalhar? Não tem nenhum interesse. Porque é a empresa que paga, né? A empresa que paga. Então eu digo sempre aqui, porque eu fiz essa linha, faço essa pesquisa, Serra Vale, nesse sentido, de descobrir, de detectar uma pesquisa e um diagnóstico do clima organizacional. É uma pesquisa sigilosa, profissionalmente, não pode, né? Para não constranger ninguém, evidentemente, né? Porque senão seria um assédio do assédio, né? Concorda comigo? Se você vai assediar o assediador, não é importante. Mas eu digo aqui com clareza, eu fiz um trabalho e eu posso dizer com clareza, há um rapaz que está num cargo de coordenação,
né? E eu digo a ele no ar, porque ele assiste meus programas, saia daí rápido. Não demora, não. Não demora não, sabe por quê? Porque você vai colocar no banco dos réus uma empresa, uma instituição séria. Sai rápido, não demora. Saia rápido, não demore. Você vai colocar no banco dos réus uma empresa, uma instituição séria, que eu tive a honra e tenho a honra de estar participando com os diretores e com as pessoas de lá que são muito sérias. Então sai rápido. Não demora, não. Este é o Dr. Carlos Henrique Martinez. Você queria falar também, né, Ricardo? Não, eu queria falar que Dr. Martinez ele levantou um ponto assim extremamente importante, né? Sim. Que a sociedade, na verdade, ela vive em busca de culpados. E muitas vezes elas apontam o dedo para a pessoa errada, né? E a gente também tem que fazer uma meia-culpa, às vezes, em cima disso. Quantas vezes a gente vê uma notícia na mídia social e a primeira coisa que a gente faz é compartilhar, é passar para frente e, de repente, as versões são diferentes. Condenando as pessoas sem saber se é as pessoas fazendo pré-julgamento. Eu tava ouvindo ele falar, na verdade, quando a pessoa fala como ele fala, eu fico meio que embriagada, né? Porque eu Mas gosto ele muito de tem ouvir esse pessoas dom mesmo. inteligentes Ele tem e esse dom completas. de nos embriagar. Tem o filósofo, sem álcool. O filósofo que é Mário, como é o nome dele? O filósofo, nossa, que ele é divino. Filósofo Calisto. Alguma coisa assim, né? E ele estava falando no programa no domingo, dando uma aula. É um barbudo. Ele, nossa, fantástico. E ele falando, e eu estava observando, ouvindo, né? Porque a gente vai ouvindo e a gente vai analisando. Né? O professor de história tem um lado crítico, né? Lógico. E eu falo, nossa, que trabalho bonito e rico dele. Porque ele não é um advogado, né? Ele tem os dois lados. Ele advoga e trabalha o arquétipo. Que, na verdade, é o lado todo psicológico. Então, com certeza, ele conhece pelo olhar, ele conhece pelo toque das mãos, entendeu? O cliente todo dele, um a parte do lado advogar, ele tem toda uma parte de verdade ou de mentira nesse lado psicológico. Com certeza. Né? Então, isso é muito rico e muito bonito. Né? E diferente, é o que eu te falo, da qualidade. Né? Advogados temos um monte, mas temos advogados psicológicos? Não. Mas é o que eu digo a você, né? Rita, o nosso programa, graças a Deus, tem o dom de trazer, desde o primeiro programa, nós trazemos profissionais de qualidade, né? Profissionais AA, que são aquelas pessoas que sabem o que fazem, falam com muita clareza, navegam muito bem nas suas profissões. Sim. E isto, para mim, é enriquecedor. Eu sempre cito com o Jorge e a Anitta que, para mim, isso aqui é um banco de universidade, no qual um dia eu ainda vou receber meu diploma, né, Ricardo? Porque eu sentadinha aqui, eu vou aprendendo com cada um, com cada profissão, com cada... Então, é um aprendizado fantástico. Isso, para mim, não tem preço. Sem dúvida nenhuma, o nosso querido amigo e irmão, aliás, até ele falou em ET aí, jogando uma indireta por cima de mim, mas tudo bem. Ele é mais ET do que eu. É iluminado. Ele é mais ET do que eu. Mas, na realidade, é um ETI. Dr. Martinez, ele tem base. As pessoas que nascem no período dele, que é príncipe da água, enxergam através de parede. Então, não tem essa de tapear, não tem essa de... A palavra convence. Agora, o exemplo é que edifica. E ele dá o exemplo com palavras baseadas em conhecimento, em provas que não se pode discutir. Contra a verdade não há argumentos. Isso. Parabéns. Mais uma vez, parabéns. Eu não dei parabéns, deixei para falar depois, viu? Anitta e Guedes. Meus parabéns para poder pelo fazer aniversário. um destaque. Doutora Sandra, doutor Cabral, se quiserem pronunciar. Veja bem, doutor Martinez está de parabéns pela colocação dele no que diz respeito ao caso desse rapaz, levando em consideração que provas são provas. Nós não podemos arranjar um culpado. Juridicamente, temos que ter essa preocupação. Né? O fato aconteceu, alguém sofreu, está sofrendo, mas existe uma terceira família que sofre também. Então, juridicamente, o que nós suscitamos é que deve existir, de fato, um arcabouço de
conhecimento técnico para se avaliar um processo através de suas provas, para que a gente não venha incorrer em erros, porque um erro não justifica o outro. E acompanhando o portal Jorge Guedes, né, tenho acompanhado através do Dr. Martinez, vocês estão de parabéns, aproveitando a oportunidade, porque tem levado conhecimento jurídico, didático, consciente, né, despertando, de fato, cabeças, mentes para avaliação. Gente, nós não podemos jogar algo na mídia por jogar. Temos que ter um olhar criterioso, responsável, e a gente vê isso através do portal de vocês. Temos sim, enquanto sociedade, que ter essa preocupação daquilo que nós estamos lendo. Nós não podemos sair por aí acusando sem ter a prova legítima. Será que se alguém está preocupado com essa outra família que também sofre de igual teor? De igual teor. Afinal, o que existe é unicamente uma declaração totalmente diversa do biotipo da pessoa que está presa. Justiça. Justiça. Ricardo, nesse momento, né, que a gente fala de justiça e tudo, que é muito bonito e que a gente tem que estar citando sempre, né, Rita, essa questão de estar sendo colocado atrás das grades, as pessoas que devem estar, né, atrás das grades. O nosso país está atravessando esse momento, né, que precisa colocar por detrás das grades as pessoas que estão destruindo o nosso país, digamos assim. Mas vamos falar de uma coisa bonita, dessa limpeza, dessa destruição do oceano que Ricardo anda fazendo. Né, Ricardo? Está com um trabalho muito bonito, onde você está. Eu queria que você falasse para o nosso público, mostrasse o seu trabalho, que o pessoal está acompanhando o portal, mas é bom estar sempre reforçando, né? E agradecendo aos seus apoiadores, né? Está atrás de patrocínio, Ricardo, ou não? Infelizmente até agora a gente não conseguiu um patrocinador, né? A gente conta com diversos apoiadores, são pessoas, né, fantásticas, que cederam, né, sua força de trabalho, a sua empresa em prol desse desafio, né? Então, assim, vou tentar resumir, né, um pouquinho. Eu pratico esporte desde criança. Em 2009 eu sofri 3 AVCs, né? Exato. E tive que colocar uma prótese no coração. 3 meses depois eu sofri um acidente com a minha perna esquerda. Hoje eu tenho 4 parafusos, artrose, anquilose, os ossos colados, tenho uma limitação grande aí no tornozelo. Mas nunca deixei de sonhar, né? Então eu tinha 2 sonhos antes disso tudo acontecer, que era fazer um Ironman, que é um triatlon, que você no mesmo dia nada 3.800 metros, depois você pedala 180 quilômetros, depois corre uma maratona, tudo no mesmo dia. E tinha vontade de fazer a travessia mais grande de Salvador, nadando. E esses sonhos foram adiados, mas posteriormente concretizados. Eu fiz a Mar Grande algumas vezes e em maio de 2013 eu consegui, mesmo com a limitação na perna, correndo um pouquinho mancando, mas fiz o Ironman também. Então eu decidi empreender minha vida. Eu acho que a gente tem que doar os nossos dons, né? Doar os nossos dons, não está errado. Lógico. Em prol da sociedade, em prol do mundo, né? E eu comecei a perceber o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer e como eu poderia ajudar o mundo. E decidi criar desafios, né, esportivos, tendo sempre como plano de fundo alguma causa. Estou agora com esse desafio. Eu vou nadar, pretendo nadar e vou conseguir, porque eu quero. Com certeza. E com toda a energia positiva que a gente está colocando em cima, você já realizou. E eu vou nadar da Praia do Porto da Barra, aqui em Salvador, até Morro de São Paulo, no município de Cairu. Vai dar entre 20 e 24 horas nadando. É um desafio inédito, nunca ninguém fez. E esse desafio não é só por fazer uma coisa inédita ou uma coisa para o meu ego ou para satisfação pessoal. Esse desafio ele tem por principal objetivo a preservação dos oceanos e da Baía de Todos os Santos. Levantar essa causa, trazer para a discussão da sociedade essa questão ambiental. Hoje, Eunice, como você mesmo disse na introdução, quando você me chamou, me convidou para falar um pouco, os oceanos estão morrendo. E as pessoas não sabem disso. Quando você desmata uma floresta, as fotos de satélite mostram. Se você fizer um sobrevoo, você vê.
o oceano ele vai ser sempre azul. E as pessoas não sabem o que estão debaixo dele. É verdade. Pra vocês terem uma ideia, os corais, eles são a fonte de vida dos oceanos. E por que não dizer que é a fonte de vida na Terra? Porque sem oceano sem vida, na Terra também não tem vida. Nós perdemos 50% dos corais da década de 70 para cá. Eles simplesmente desapareceram. Fora as pragas que estão vindo, que estão acontecendo, como a invasão do coral-sol, né, o peixe-leão. E a pior de todas, que é o ser humano. Hoje são descartados nos oceanos mais de 250 milhões de toneladas de lixo. Os peixes, eles comem esses resíduos, principalmente plástico, e se intoxicam. Não pelo plástico, mas pelas substâncias químicas que o plástico absorve. E o plástico, muita gente fala assim, o plástico se decompõe. E o plástico não se decompõe, ele se fragmenta em minúsculas partículas, e os animais marinhos comem aqueles fragmentos e contaminam toda a cadeia alimentar. 22% dos peixes de Salvador estão contaminados. Isso significa que, infelizmente, eu, você, sua família, a nossa família, estamos todos contaminados. Ingerimos o peixe. Ingerimos animais marinhos. Sim. E passamos isso para frente, Então a situação está muito crítica. Existe no Pacífico uma ilha de lixo maior do que o estado de Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás junto. Chama Bolsa do Pacífico. Ela fica ali flutuando. Lixo plástico. Os animais, pássaros que vão ali e mergulham e comem. Então, está sendo assim, a situação está crítica. O homem está destruindo o mundo e se destruindo com a sua própria destruição. Aí entra a questão do aquecimento global. É um dos motivos do desaparecimento dos corais. Porque o degelo, ele altera as correntes marinhas. Sei. E o coral é muito sensível. Um grau que mude a temperatura da água mata o coral. Então o ser humano ele tem que aprender realmente a viver em harmonia com a natureza. E você, né? Primeiro em harmonia consigo mesmo e depois em harmonia com a natureza. Na verdade, né? Ricardo, eu acho assim que durante essa era toda o homem ele dormiu. Né? A natureza sempre deu e ele sempre abusou e ele dormiu. Eu acho que agora, depois do que ele fez esse acabamento todo, é a hora da conscientização. Eu acho que hoje as escolas elas ensinam isso, né? Principalmente a parte da natureza. Meu filho ele fala: fecha a torneira, minha mãe. Estamos ficando sem água. Então, essa questão da educação, de conscientização, hoje eu acredito que o ser humano tem, mesmo porque todos estamos sofrendo com isso, cada vez mais. A mídia está trabalhando muito isso também, a questão até da água, né? Os formadores de opinião estão aí na tela, trazendo essa consciência para a gente. O que acontece hoje foi fruto do pecado do passado, dessa humanidade que veio trazendo todo esse desgaste realmente para a natureza. Agora não tem mais como piorar, porque a gente não tem como contribuir cada vez mais com esse declínio. A gente tem que ter a consciência de fazer esse trabalho como você está fazendo, que é um trabalho bonito, não é um trabalho fácil. Por que não é fácil? Porque é um trabalho de conscientização e que não é um trabalho de internet, não é um trabalho rápido, né? Não é um trabalho de bate-papo, é um trabalho como se fosse uma terapia, né? Aos poucos, que você vai fazendo e você vai criando. Mas eu acredito hoje que a humanidade ela está para um caminho mais de conscientização, de abertura realmente, de cuidar do que é nosso. Porque se a gente não vai cuidar, vai para onde? Vai fazer não tem como dar prosseguimento. A situação chegou no limite que se a sociedade realmente não se mobilizar e cobrar que as empresas, né, que as grandes empresas que poluem, as grandes empresas que geram resíduos tóxicos, Sim. se elas não tiverem realmente, né, já entra um pouquinho no mérito do Dr. Martinez, se elas não tiverem regras, né, claras, para que sejam cumpridas essas regras, fiscalizadas, realmente a gente está partindo para um declínio, assim, apesar da sociedade estar com um pouco mais de conscientização, mas se as grandes empresas, né, não se conscientizarem, fazer um trabalho, né? A camada de ozônio está aí. E muitas empresas, o gás carbônico deixaram de usar sprays,
né? Os carros hoje modificados, você não tem mais descarga, né? Ônibus você não tem, são tudo embutida. A consciência que eu estou te falando, entendeu? Então daí a gente não tem como regredir. Também aos poucos. Não podemos só acusar, né, doutor Martinez? Entendeu? Mas eu tenho alguns dados que mostram que, infelizmente, devido à sociedade de consumo que a gente tem, um consumo cada vez maior, a quantidade de lixo vem aumentando muito. Mas eu acredito, Ricardo, que lixo é educação. Entendeu? Não é nem questão. Eu acredito nisso. Sim. Por exemplo, não estou chamando o brasileiro de mal educado, mas estou falando de consciência de educação. Porque se você, vamos botar 20 anos atrás, chegue em Curitiba, há 20 anos atrás, chegue hoje a mesma coisa. Salvador, 20 anos atrás, lixo puro. Né? Você do carro fazia assim com picolé, fazia assim né? Fazia assim com a bala. Entendeu? Ó, é questão de educação. Então, o mar, se você for para o mar, vamos dizer, em outro país, né, até outro estado, você não vai achar tanto lixo quanto você achar naqueles mar que tem aquela educação, aquela filosofia de que vamos jogar mesmo fora pela janela, que, né, que essa educação a gente não tem. No caso, o Ricardo, ele está levantando uma bandeira, né, junto aos outros, de buscar conscientizar mesmo, cuidar, né, preservar os oceanos, porque é uma fonte, né, de renda, de alimentação, uma fonte inesgotável que pode não esgotar. Ricardo? A gente não vê. As pessoas acham que é inesgotável, mas realmente pode esgotar. Não é. Só para finalizar, eu faço um treinamento, e aí eu vou dar a palavra para nosso amigo Realino. A gente vai falar sobre a maior poluição do mundo. Ele vai falar um pouquinho sobre a questão do lixo. Sim. Realino, eu nado, todo domingo é meu treino no mar. E eu nado puxando uma prancha de bodyboard amarrada na cintura. Sim. E nessa prancha eu tenho um saco que eu coloco minha hidratação e uma parte reservada para coleta de lixo. Ou seja, eu coleto aquilo que eu me bato. Senão eu não consigo treinar também, lógico, se eu ficar procurando, né? Lógico. E eu cato, assim, inúmeras sacolas plásticas, copo, garrafa PET. A gente coleta isso durante os treinos, a gente tem fotografado, feito todo, né, o registro. Sim. E é complicado. Se for festa no mar, então... É complicado. Aí, maravilha. Nós tivemos a pior poluição do mundo, foi a atômica. Mas a maior de todas é que no deserto ficou todo um resíduo atômico. 10 anos depois, Pedro Armendáriz, Lucille Ball, o Cantinfras, o Wayne, com toda aquela força, fizeram um filme lá que no momento eu não me lembro do filme. Não levou 10 anos, todos morreram de câncer. É uma coincidência? Não é, não. Então, recentemente agora, fizeram uma pesquisa lá no Rio Grande do Sul sobre a unidade que mede a radiação, mas que não é o Geiger. Então, se concluiu agora, recentemente, estava na internet isso aí, mas logo apagaram. Então, o que aconteceu? A tolerância era 0,75 ou 0,25. Tem uma ideia de quanto que estava a radiação? Não tem. 12 a 13. Quero agradecer aqui a Vanessa Brum, que é a filha de Rita Brandão. Esse livro, Entre Chaves, um livro de poesia. Vanessa, muito obrigada. Fica aqui o convite para que você esteja conosco o mais breve possível, falando sobre o seu trabalho, certo? Estou muito feliz com esse presente e muito orgulhosa de saber que uma jovem de 20 anos está com um livro maravilhoso falando sobre poesias. Tá? Ricardo quer fazer um agradecimento e nós vamos ter que encerrar esse programa, né, correndo, porque Martinez já quer se retirar, que precisa da aula dele. Rita, todo mundo com nossos compromissos, né? E que um programa que realmente, se a gente deixar, a gente vai falar aqui a noite toda, vai ficar aquela embriaguez, né, Martinez, de 10 até 1h da manhã. E eu vou para sua aula, viu? Na verdade, eu queria fazer
nós somos atletas, a gente sofre bastante com a questão de patrocínio, né? Infelizmente, o nosso país não tem essa cultura, É né? verdade. Então, as pessoas que estão apoiando a gente, apesar de a gente não ter patrocínio, a gente tem que realmente agradecer. Com certeza. E eu gostaria que você me abrisse mais uma vez um pouquinho do seu espaço, só para eu poder agradecer essas pessoas. Agradeça, Ricardo, né? à vontade. A Comissão do Meio Ambiente da Maçonaria Baiana, Sim. o Centro Aquático Edivaldo Valério, onde eu nado, ao Rotary Club Distrito 4550, Um abraço ao governador Danilo Danilo Santos. Santos, ao Rotary Clube Baía Todos os Santos, ao Rotary Clube de Salvador Atua, qual eu faço parte, Bruno Augusto Vasconcelos, que é meu professor de natação, a Clínica Espaço Saúde, onde eu faço fisioterapia e faço também o reforço muscular, Revista Swing Channel, Fernando Bichara, meu terapeuta holístico, Maurício Nunes, meu cardiologista, Opa! Marcelo Botelho, meu quiropraxista, a Steel Placas e a Visual Comunicação e Marketing, a Associação dos Nadadores Mártires da Bahia, a Associação Baiana dos Atletas Deficientes, a FACEI, Faculdade Einstein, a Tia Sônia, a Dr. Paulo Cotec, meu preparador físico, a Dr. Diogo Souza, meu fisioterapeuta, ao meu nutricionista Haroldo Lordelo, ao fisiologista Alexandre Dortas, ao Portal Jorge Guedes, Ele a Átila precisava dessa Torres pesca mesmo, e a viu, Rita? você, Oh. Eunice Espínola, um agradecimento Eu que especial agradeço, por abrir mais uma vez esse espaço pra gente. Eu que agradeço, já disse a você que as portas estão sempre abertas e que você, sempre que precisar, quiser e nos apoiar, vem assim, viu? É um prazer, que você é um exemplo para todos nós. Obrigado. Então, vou a todos aproveitar vocês. para agradecer a presença do nosso rabdomante, poeta Realino Elias, Eu que agradeço. o nosso Principalmente os querido, nossos amados ali. nosso querido doutor Carlos Henrique Martinez, aos doutores Cabral, doutora Sandra, a você, Ricardo, mais uma vez, e a você, Rita, que é a nossa Obrigada. entrevistada de hoje. Obrigada, certo? amei. Uma tarde deliciosa. Me embriaguei aqui. Ai, que maravilha. E agradeço por Vanessa também. Certo. Muito obrigada. Como eu digo a todos os nossos participantes, os nossos entrevistados, a casa é sua, certo? Fique à Obrigada. vontade. Sempre que Regressarei. quiser trazer o seu trabalho, trazer um convidado seu, mostrar o seu trabalho aqui pra gente, vai ser sempre uma honra em Obrigada. tê-lo aqui. Viu? Obrigada E me por essa sinto- abertura de portas. Tá, eu me sinto muito orgulhosa de Eu ter também. uma mulher no nosso programa, mais uma mulher mostrando a força, né, de uma guerreira, mostrando o seu trabalho. O encontro notável com a Eunice Espínola se despede aqui, deixando um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Jorge Guedes, Anitta, beijinho, não no ombro. FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso.